Olá, pessoal, tudo bem? Continuando aqui o nosso estudo, vamos falar hoje aqui do tema da semana 4, que vai ser basicamente sobre funções, ainda conversando sobre esse assunto, tá? Observa aqui essas três representações aqui de funções. No primeiro caso, a gente tem o y igual a x, no segundo, x menos 3, e no terceiro caso, y igual a menos x mais 3, tá? O que tem de diferente? O que diferencia essas três funções que a gente tem aqui? Primeiro que a gente pensar na função y igual a x, para cada valor de x que eu pegar, eu tenho o mesmo correspondente para y. Então, isso me dá um ponto no plano cartesiano. Nesse caso, o ponto 1, 1. 1 para x e 1 para y, certo? E eu posso pegar tanto positivo quanto negativo. Se eu pegar aqui o menos 4, o valor de menos 4 para x, e pegar o menos, jogar aqui na função, eu tenho y igual a menos 4 que eu peguei para x. Então, eu vou lá no eixo y, que é o eixo das ordenadas, no menos 4, e faço a relação do menos 4 para x com menos 4 para y. Percebo que eu tenho aqui um ponto de menos 4 para x e menos 4 para y, que também faz parte do gráfico dessa função, da reta dessa função. Tá joia? O que vai diferenciar isso para x menos 3 e menos x mais 3? Eu percebo que no segundo caso, eu tenho um número positivo que multiplica o x, enquanto no terceiro caso eu tenho um número negativo. Então, no fato de eu ter x, significa que eu tenho 1x. E menos x seria menos 1x, tá? O que vai diferenciar os dois? Esse valor positivo, ele vai gerar um tipo de gráfico, enquanto esse valor negativo gera outro tipo de gráfico. Se você for pensar, negativo. Se você for pensar que a função afim, ela tem que ter aquela cara do tipo y igual a ax mais b, como a gente já viu anteriormente. Lembrando que os valores de a e b são fixos, então são números, tá? E eu só vou variar o y com o x. Eu digo que o y está em função do x, tanto que no lugar do y eu posso escrever como f de x. Então, essa seria a cara de uma função afim. Eu percebo que quem multiplica o x é o valor do a, que é chamado de coeficiente angular. Ele que vai definir qual é a inclinação dessas duas retas aqui do gráfico. Então, eu percebo que quando o meu a é positivo, à medida que eu for aumentando os valores de x, olha, à medida que eu estou indo para a direita, os meus valores de y estão aumentando, ó. Tá menos 3, menos 2, menos 1, vem para o 0, vai para o 1. Em outras palavras, eu digo que essa reta ela vai crescendo para a direita, né? O que vai fazer, então, essa minha função ser crescente. Por que ela é crescente? Justamente porque o valor do meu a é positivo. Caso contrário, é esse terceiro caso aqui, que eu tenho. Para cada vez que eu vou aumentando o x, ó, olha o que vai acontecendo com o meu y. O meu y parece que está diminuindo, ó. Na hora que eu escolho um x qualquer, levo lá no gráfico e olho o valor de y. Eu percebo que o y está descendo. Então, eu digo que essa reta é o gráfico de uma função e ela é decrescente. Então, o centro de referência aqui seria por o lado da esquerda para a direita, tá? Então, quando você aumenta o x, o teu y também vai aumentando. Então, a direção em comum das duas é essa diagonal para a direita. À medida que eu vou aumentando o meu x para a direita e o meu y vai diminuindo, a direção dela vai ser para a diagonal aqui para baixo, né, para o lado direito. Então, aqui a gente define uma reta crescente, enquanto do lado de cá é uma reta decrescente. Tá joia? Então, aqui ele explica tudo que eu falei para vocês, né, que à medida que vai aumentando o x também vai aumentando ou diminuindo o valor de y,
Então, é isso que define se uma reta ela é crescente ou decrescente. É só você olhar na lei de formação, que geralmente é dada, e olha para quem está multiplicando o x. Se ele for positivo, crescente. Se for negativo, decrescente. Joia? Podemos pensar também quando eu não tenho a lei de formação e eu tenho somente o gráfico. O que eu percebo, né? Então, que nesse intervalo de -5 até 3, à medida que eu fui aumentando, o meu y foi aumentando ó, na vertical. Aqui era 1, aqui já foi 2, aqui já foi 3, 4, até chegar no -3, ó, ele chegou lá no 5. Então, ele foi do 1 ao 5. Então, esse pedacinho, reta crescente. Do -3 até este ponto aqui, que provavelmente deve ser o 3,5, né, ou 7,5, o meu gráfico desceu. Por que que desceu? Por que que desceu aqui, né? Porque se eu tenho aqui o -2 para x, pensa que eu estou aumentando o valor de x, então está vindo para a direita. À medida que eu estou aumentando, o meu y começou lá no 5 e de repente ele já desceu para o 4, depois para o 3, para o 2. Se eu pegar o -1 aqui e levar no gráfico, ó, eu tenho esse valor, eu percebo que o meu y vai diminuindo. Então, neste caso, nesse intervalo de -3 até esse ponto aqui, ó, ela é uma reta decrescente. E depois ela se torna, na verdade não é até aqui, né? É até esse ponto aqui que é no 2, que ela se torna decrescente. E desse ponto para frente, ela continua, ó, indo, aumentando para a direita. Então, podemos ter casos também onde não foi dada a lei de formação, aqui você não sabe, né, o que aconteceu nessa expressão aqui, você não tem ela, mas você consegue definir se essa reta é crescente ou decrescente analisando o seu gráfico, tá bom? Então, essa é a maneira mais simples de a gente fazer essa comparação, se ela é crescente ou ela é decrescente. Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó. Você tem uma função y igual a 2x mais 2 ou f de x igual a 2x mais 2. E ela é definida num intervalo de -4 a 4. Essa simbologia aqui, a gente utiliza para representar todos os números que estão entre -4 e 4. Tá? Então, a gente não pode pensar apenas que numa reta, né, numa reta aqui você tem o -4 e o primeiro número próximo a ele é o -3. Não é. Essa reta real tem infinitos números aqui entre eles. E uma das formas da gente representar todos esses números é escrevendo dessa maneira. Então, esse colchete para fora significa o quê? Que lá no -4 tem um pontinho, pode ser o -4, e todos os valores que estão no meio até chegar ao 4. Então, isso é o que a gente chama de intervalos, né? Então, eu tenho aqui um intervalo que começa no -4 e para lá no 4. Ó, colchete aqui também, tá vendo? Virado para o 4 também entra nessa situação, tá bom? Uma variação disso seria eu escrever o parênteses, né? Se fosse -4 até 4, ou, em vez do parênteses, a gente colocasse o colchete para fora. O que isso quer dizer? Neste exemplo que eu dei, quer dizer que todos os valores entre -4 e 4 vão entrar nessa referência. A diferença é que o -4 não pode entrar e nem o 4. Então, aqui é o que a gente trabalha quando a gente vai estudar intervalos, a gente fala que a bolinha é aberta, né? Então, vale todos os números entre eles, mas não vale os extremos, que é o -4 e o 4, tá? Então, essa simbologia aqui se refere a intervalos, que a gente usa bastante para trabalhar com função, tá bom? O que mais que a gente tem aqui, ó? Se eu quiser esboçar o gráfico, como é que eu faço o gráfico de uma função afim? Basicamente, eu dou valores. De Carmo, eu dou valores para quem? Dou valores para x. Jogo na lei de formação, substituo na lei de formação e acho y. Para aquele valor de x, gera um valor de y. Então, aqui a gente tem as coordenadas
no plano cartesiano. Não confundam esse parênteses de coordenadas com esse parênteses de intervalo, tá? São coisas distintas. Então, o plano cartesiano, para cada valor de x, eu preciso de um valor de y. E tem um teorema na geometria que fala que por 2 pontos passa uma única reta. Não tem como essa reta fazer uma curva, né? Até porque ela chama reta, né? Então, por 2 pontos passa uma única reta. Então, basta que eu dê 2 valores para x, um valor para x eu acho um par ordenado, outro valor para x acho outro par ordenado e eu ligo esses dois formando uma reta, tá? Então, essa reta pode ser crescente ou decrescente, como a gente viu aqui. Ela pode crescer ou decrescer, tá bom? Então, como que eu posso construir esse gráfico? Eu posso inicialmente aqui dar valores, vários valores, como aqui foi dado, né? No caso, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, mas não tinha necessidade. Bastava escolher apenas 2 desses valores para x, substituir na sua lei de formação, achando o seu valor de y. Então, nesse caso aqui, a gente tem o seguinte. Deixa eu ver se eu... Deixa eu apagar aqui. Que a gente faz. Ó. Então, se eu quero que o meu x vale menos 4? Então, lá naquela função, menos 4, deixa eu apagar isso aqui. Na lei de formação que fala que o valor de y é 2 vezes o valor de x mais 2, então, ao invés de escrever x, eu vou colocar menos 4. Então, a gente tem 2 vezes o menos 4 mais 2. 2 vezes menos 4, o 2 não tem sinal, é positivo. A gente faz jogo de sinal. Então, mais vezes menos dá menos, 2 vezes 4 dá 8. E repete o mais 2. Perceba que nessa linha eu não tenho mais o sinal de multiplicação como eu tinha aqui. Então, eu não vou fazer jogo de sinal, eu vou fazer devo e tenho. Então, se eu devo 8 e eu tenho 6, eu ainda estou devendo 6. Então, este valor para x menos 4, jogado na lei de formação, me deu um y valendo menos 6. Então, essas são as coordenadas de um ponto que vai formar aquela reta, que é infinita, tá bom? Por que é infinita? Porque dependendo da minha função, são infinitos valores para x, automaticamente serão infinitos valores para y. Então, a gente representa em forma de reta para indicar que são os infinitos pontos. Tá bom? Então, como que a gente representa esse ponto lá? Ó? Então, menos 4 e 6, a gente vem no eixo x das abscissas e encontra o menos 4. Ele está nessa reta. A gente vai lá no y, que é o eixo das ordenadas, na vertical, e encontra o menos 6. Aonde o menos 6 vai encontrar com o menos 4? Então, ele encontra neste ponto, tá? Toma muito cuidado, eu sempre falo. Não é um ponto no menos 4 e um ponto no menos 6, tá? É um ponto que junta o menos 4 com o menos 6. Então, é exatamente este ponto aqui, ó. Basta que eu tivesse este ponto, tá bom? Vou dar mais um exemplo para mostrar para vocês que não precisaria ter todos aqueles 6 lá, tá? Vamos supor, vou anotar ela aqui, que eu quero que o meu x vale zero. Então, no lugar de zero, de x, a gente vai colocar zero. Então, vai ficar, ó, y igual a 2 vezes zero mais 2. Então, o y fica 2 vezes zero dá zero, mais 2, o meu y dá 2. Então, para a escolha do x valendo zero, deu um y valendo 2. Aonde é o zero para x? Então, vem aqui no x e marco na reta do zero aqui. E aonde está o 2 para y? Aqui na reta y, o 2 está para cá. Então, aonde o zero para x vai encontrar com o 2 para y? Neste ponto aqui, ó. Então, perceba que seria somente eu ligar esses dois pontos
que eu já tenho a representação da minha reta, ó. Isso para ambos os lados. E ela tem que ser infinita, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Ela tem que ser infinita para os dois lados. Porque vai representar para qualquer valor de x que você pegar nesta reta e levar no gráfico, você tem um correspondente na reta y. Isso é o que define função, né? Cada elemento de x associa com um único elemento de y. Né? Não tem como eu pegar o 2 para x e achar lá que o y vale 6 e vale 8. Não faz sentido isso, e isso não é função. Tá? Então, para cada valor de x, relaciona com um único valor de y. Tá bom? Mediante quem? Aquela lei de formação. Aquela lei que vai decidir aonde estão os meus pontos. Todos os meus pontos para x vão ter correspondente no y, desde que obedeça esta lei. Essa lei gera esse gráfico. Se eu mudo a lei, gera outro gráfico, e assim sucessivamente, tá bom? Olha o outro exemplo. Menos 2x mais 2. Agora, aqui, ó, o x está sendo multiplicado por menos 2 e ele quer naquele mesmo intervalo, de menos 4 até 4. Neste caso, se a gente for associar com o que a gente viu aqui, ó, se o meu A, que é aquele cara que multiplica o x, for positivo, a reta é crescente. Se o A for negativo, a reta é decrescente. Então, aqui a reta cresceu, está crescendo lá com a referência que eu falei, né? Quanto maior for o valor de x, maior se tem o valor de y, então o y cresce, o x cresce, ela vem nessa direção. Esse aqui será o oposto, né? Porque quem multiplica o x, que é aquele A da lei de formação geral, né? É o menos 2. Então, por ele ser negativo, essa reta é decrescente. Então, você aumenta o x, o y diminui. Então, ele vai vir nessa direção aqui, ó. Como que a gente calcula? Da mesma forma que a gente fez aqui na anterior. Então, eu escolho um valor para x, substituo na lei e acho o meu valor de y correspondente. Os dois juntos formam um ponto no plano cartesiano. Eu preciso de dois para formar a minha reta, tá? Então, eu vou aproveitar aqui. Se o x valer menos 2, então eu coloco menos o 2, que é regra, vezes o x, que é menos 2, mais 2. Então, menos vezes menos, isso dá mais. 2 vezes 2 fica 4. Mais 2. Novamente, perceba que aqui não tem multiplicação. A multiplicação tinha só aqui, ó, no 2 vezes x, por isso que eu fazia jogo de sinal. Então, agora é devo e tenho. Se eu tenho 4, eu tenho 2, eu tenho 6, que é o mesmo que 6. Então, significa que para menos 2 para x, ele vai associar com 6 para y. Então, a gente pode ir lá na reta x, achar o menos 2, está nessa reta. Aonde é o 6 para y? Na reta y, esse é o 6. Aonde o 6... torto aqui, aonde o 6 vai encontrar com o menos 2? Neste ponto. Então, esse ponto vai determinar, vai começar a determinar aquele gráfico, né? Então, pego mais um número, vamos colocar o x valendo 0 de novo. Então, a gente tem que o y é menos 2x mais 2. Se o x for 0, tá? A gente tem y igual menos 2 vezes 0 mais 2. Então, o y fica 0 mais 2, o y vale 2. Então, novamente, o x valendo 0 está nessa reta, o y valendo 2 está nessa reta. Aonde as duas se encontram? Essa reta com essa reta vão se encontrar neste pontinho. Então, nesse ponto, a gente liga esses dois pontos, né? A gente tem aqui o exemplo do gráfico dessa função que vai do menos infinito ao mais infinito, né? Ela é infinita aqui para os dois lados, tanto para cá quanto para cá. Tá bom? Então, qualquer valor de x que eu pegar, eu levo ele no gráfico, ele tem um valor de y correspondente. Então, um único x, um único y. Define uma função, tá bom?
Então, essa reta vai ser decrescente. Por que eu sei que é decrescente? Porque à medida que eu aumento o valor do meu x, da esquerda para a direita, o meu y está diminuindo. Se ele diminui, a direção resultante desses dois seria para cá, né? Na diagonal para baixo, para o lado direito. Bom, então assim é o que define funções crescentes ou decrescentes, tá bom? Isso só funciona para as funções afim, ou conhecidas antigamente como função do primeiro grau, que tem que ter essa cara, tá bom? Não tem nada a ver com aquela elevada ao quadrado que dá a parábola, aquilo lá é outro estudo, certinho? Então, função do primeiro grau, função afim, é uma reta. Essa reta você determina dando dois valores para x, você vai achar um y correspondente, dando 2 pontos no plano cartesiano, liga os 2 pontos. Ou a reta decresce, ou a reta cresce, tá bom? Então é isso, qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço, a gente se vê na próxima. Tchau!